E aí, moçada, vamos lá para a segunda parte aí dos tópicos da vida de Isaac Newton, né? A gente parou ali quando Newton entrou na Royal Society e desanimou um pouco e voltou a estudar as crônicas bíblicas e tal. Pô, galera, mas antes de começar, segue a gente aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte também para engajar no algoritmo também, deixa o seu comentário se você tem algo a acrescentar ou corrigir. Mas é isso aí, moçada, vamos continuar. O ano agora é 1675. Esse ano foi o ano que Newton colocou o trabalho dele, a hipótese da luz, a ser submetido na Royal Society, investigada por seus pares na academia, que era isso que era feito na época, né? Nessa época, um cara chamado Gottfried Leibniz, que é um matemático, os matemáticos sabem quem é, que é o pai do cálculo diferencial integral, junto com Newton, tá? Ele foi à Royal Society porque tinha uma fofoquinha falando assim: o Isaac Newton ele criou o cálculo para justificar as ideias dele sobre o movimento. E hoje a gente sabe que essa criação ela foi, digamos assim, foi feita mesmo. Newton descobriu o cálculo na mesma época que Gottfried Leibniz também descobriu o cálculo, né? Eles são contemporâneos no descobrimento dessa ferramenta. Porém, o Leibniz ele era matemático e então a notação dele, a escrita dele era muito mais elegante do que a do Newton, né? Mas mesmo assim hoje a gente acredita aos dois a criação do cálculo diferencial integral. Nessa época, Robert Hooke e Newton eles trocam correspondências, um querendo refutar o outro, sobre o movimento dos astros, né? Aí que entra na jogada o Halley. O Edmund Halley, ele começa a estudar o movimento dos astros, é o cara que descreveu os anos e o movimento do cometa que levou o nome dele, o cometa Halley. Eu acho que vocês lembram dele. E ele começou a, digamos assim, colocar as ideias dele na órbita dos corpos celestes como tendo alguma relação com o quadrado da distância. Algo que Newton diz já ter feito nessa época, né? Porque rola uma historinha que parece folclore, mas diz que Halley chegou pro Newton e falou assim: pô, eu tenho uma ideia que o movimento dos astros eles têm relação com o quadrado da distância. Aí Newton: não, eu já provei isso aí, pô. Vamos ver onde tá os cálculos aqui. Diz que ele procurou, mas não achou os cálculos, né? Newton também ele era meio marqueteiro, será? Ou ele já tinha mesmo esses cálculos, né? Mas o fato é que anos depois Newton demonstrou matematicamente a órbita dos planetas relacionada ao quadrado da distância. Isso aí é fato. Mas nessa época aí, no meio dessas histórias todas, o Robert Hooke ele e o Newton tentaram apaziguar os ânimos entre eles, mas foi nessa época que Newton soltou aquela grande frase dele que fala bem assim: se vi muito longe, é porque subi em ombros de gigantes, né? Então essa frase ela é muito interessante e ela parece que ela é digamos assim, um pouco de altruísmo do Isaac Newton, mas na verdade, alguns historiadores falam que Newton estava tirando sarro do Robert Hooke, porque o Robert Hooke ele era desafortunado no sentido do comprimento vertical dele, né? Vamos dizer assim, né? Essa frase é foda. Então vamos lá, os últimos anos da vida de Newton. Em 1687, Newton publicou o seu principal trabalho, a sua principal contribuição para a humanidade, que foi os Principia. Foi ali que ele desenvolveu todas as ideias dele com relação ao movimento, ao estado das coisas. Ele deu novas definições de taxas de variação entre espaço e tempo. Então foi ali que ele demonstrou que desde o cair de uma maçã aqui na Terra, até o movimento dos planetas em torno do Sol, eles eram todos descritos pela mesma força, que é a força gravitacional. Em 1689 acontece algo interessante na vida de Newton, ele vira parlamentar inglês. Os anos que seguiram ele parlamentar, ele não fez nada demais no parlamento britânico, mas ele era respeitado por todos os parlamentares da época. Nessa época, Newton já era um cara famoso, então ele era respeitado por muitas pessoas, né? Então ele era um cara que não tinha... Ele era uma unanimidade, vamos dizer assim. Em 1696, Newton ele foi designado, depois desse tempo
no parlamento, a ter um cargo na Casa da Moeda britânica. Porém, Newton não teria um poder assim nesse cargo, mas foi uma época em que a falsificação de moeda britânica ela era uma praga, né? Então, se alguém conseguisse barrar um pouco dessa falsificação, seria bem-vindo. E Newton perseguiu uma pessoa, um dos maiores falsificadores da época. O nome dele é William Challoner. Então, William Challoner ele foi perseguido por Newton até ser preso. Mas alguns biógrafos da época dizem que Newton perseguiu essa pessoa usando métodos que talvez não fossem muito republicanos. Talvez porque não era a república, né, gente? Mas tudo bem. Em 1700, Newton vira o chefe da Casa da Moeda britânica. Então, olha o cara que saiu lá do solar de Woolsthorpe, agora ele era o chefe da Casa da Moeda, né? Em 1703, Newton ele se tornou o presidente da Royal Society, esse grupo de cientistas e notáveis da ciência que se reuniam para debater suas ideias. Mas, gente, vamos deixar claro um negócio. A Royal Society só entrava gente bem, né? Cientificamente, tá, gente? Ah, porque eu sou rica! Vamos combinar um negócio, gente? A Royal Society, ela admitia pessoas que tinham curiosidade científica, mas elas são pessoas nobres, né? Então, olha o nível de importância da Royal Society nessa época, né? E aí, nesse ano que ele entra como presidente da Royal Society, ele apresenta seu último trabalho sobre óptica, chamado A Óptica. Newton gostava muito de latim, então todos os trabalhos dele eram na língua o latim, então ele era um cara muito rebuscado. Mas em 1711 começou a disputa pública daquilo que eu havia falado sobre o cálculo entre ele e o Leibniz, né? Foi nessa época que começaram as disputas midiáticas, né? Leibniz de um lado falando, Newton do outro retrucando, e eles ficavam debatendo entre si quem foi que criou de fato o cálculo diferencial integral. E criar não é bem a palavra, porque muitas pessoas falam de descoberta, né? Que é algo que existia e só não foi visto ainda, né? Até essa época, os trabalhos de Newton, todos eles sobre óptica, movimentos, sobre tudo, eles foram sendo republicados, né? Depois de um tempo, Leibniz morre, Robert Hooke também falece, e aí o que acontece? Em 1727, Isaac Newton, ele, depois da terceira publicação dos princípios dele, ele falece. E ele é enterrado na capela de Westminster, né? Que é um lugar onde só os nobres eram enterrados, né? Então Newton ele foi enterrado com honras de chefe de Estado, né? A história de Newton ela foi permeada por muita discussão e ainda a gente pode ver muitos mitos em relação à vida dele, né? Muita gente ainda fala e explica em sala de aula que Newton estava debaixo de uma macieira, uma maçã cai na cabeça dele, e aí que ele descobriu a gravidade, não sei o quê. Mas, fora esses mitos, a vida de Newton ela foi um pouco polêmica. Ele é um cara que não casou, ele é um cara que não tinha interesse amoroso. Ao que parece, o único interesse amoroso dele foi um rapaz, mas ainda há controvérsia sobre isso, né? Não sei se Newton hoje seria considerado um incel ou um MGTOW, não sei. Mas que é polêmico né, gente? Então, curiosidades. Para quem não viu o último vídeo, eu falei da Royal Society. A Royal Society, ela existe até hoje, viu, gente? E ela é presidida pelo Adrian Smith, que é um economista, ele é ganhador do Nobel também, então ele tem cadeira como presidente até 2025. O arianismo é um dogma dos primeiros séculos do cristianismo que foi considerado heresia pela Igreja Católica, né? Então, até hoje ela é considerada uma heresia. O arianismo eram as pessoas que acreditavam que Cristo não era Deus, que Cristo era um ser humano como a gente, né? E os cristãos que conseguiram perdurar até hoje, eles acreditam que Cristo é uma parte da Trindade, ou seja, Cristo é o próprio Deus se feito carne, né? Então, Newton acreditou nisso até a morte dele e só se tornou público essa predileção de fé de Newton
depois de sua morte, né? E do início da vida de Newton até o final, as duas coisas que ele estudou do início ao fim foi alquimia e crônicas bíblicas, né? Era um cara que era religioso, não é? E aí você pode tirar o seguinte: Newton, essa maior cabeça da humanidade até essa época, ele era um cara que estudava alquimia, hein? Mas nessa época a alquimia ainda não tinha esse conceito do que era ou não era científico. Até mesmo porque Descartes, eram ideias novas ali. Inclusive as ideias de Descartes eram novas na época. Então esse conceito do método científico ainda era muito raso ainda, né? Mas eu espero que você tenha gostado um pouquinho de história da ciência, que é um ramo que nós, professores, devíamos mais tratar isso em sala de aula. A gente fala pouco sobre isso porque a escola brasileira ela ainda é muito conteudista, né? Inclusive aí a gente vê o Enem da vida, todas as provas de seleção, elas são conteudistas, né, nesse sentido. É isso, moçada. Se você curtiu o vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, curte, compartilha, segue a gente, se inscreve no nosso canal. Vamos alcançar mais pessoas, quem sabe, né, gente? Deixa suas dúvidas aqui, suas correções, se eu errei alguma coisa. Deixa também suas sugestões aqui também nos comentários para ajudar a gente a bolar futuros roteiros. É isso aí, galera. Falou!